Os verdadeiros monstros não têm garras nem presas. Eles chegam com flores, promessas de amor eterno e alianças de ouro. Constroem com você uma vida, fazem nascer seus filhos e então, quando estão bem instalados em seu coração, começam a devorar sua alma pedaço por pedaço. E o pior? Ninguém ouve seus gritos, porque os vizinhos só veem a família perfeita que você finge ser. Me chamo Josefa Maria da Conceição Santos, mas todos me conhecem como Dona Finha. Tenho 85 anos de idade e mais de meio século carregando um segredo que corroeu minha alma como ferrugem em ferro velho. Nasci e cresci em Garanhuns, uma cidadezinha no interior de Pernambuco, onde as manhãs são frias e as noites guardam os segredos de famílias tradicionais com mais zelo que as escrituras de suas propriedades. Muita gente por aqui me conhece apenas como a velhinha simpática que vende cocadas na feira de domingo, sempre de vestido florido e um lenço cobrindo os cabelos brancos. Poucos imaginam o que carrego dentro do peito desde meus 23 anos de idade. Contar isso mexe comigo profundamente, por isso quero pedir para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem no canal. Isso me dá forças para continuar, me faz sentir que minha história pode ajudar outras pessoas. E me conta nos comentários de onde vocês estão assistindo, quero muito saber quem está do outro lado me ouvindo. Sinto que já passou da hora de contar minha história. Não por mim. Esse peso já aprendi a carregar, mas por todas as mulheres que, assim como eu, enfrentam o inferno dentro de casa e se calam por medo, vergonha ou para proteger os filhos. Talvez ao ouvir meu relato, alguém encontre a coragem que eu demorei tanto para ter. Minha vida começou simples, como a de qualquer menina do agreste pernambucano nos anos 40. Meu pai, seu Antônio, trabalhava na roça de mandioca, acordando quando o primeiro galo cantava e só voltando quando as estrelas já pontilhavam o céu. Minha mãe, Dona Sebastiana, cuidava da casa, dos 5 filhos, e ainda fazia renda de bilro para vender na feira. Eu era a do meio, com 2 irmãos mais velhos e 2 irmãs mais novas. Nossa casa era pequena, de taipa, com chão de terra batida e telhado que deixava entrar faixas de sol pelas frestas durante o dia. Não tínhamos muito, mas nunca faltou o de comer nem o respeito uns pelos outros. Meu pai, mesmo cansado da lida, sempre tinha um sorriso para nós e nunca levantou a mão para minha mãe. Coisa rara naqueles tempos em que marido era quase dono da mulher. Menina, estude para não depender de homem nenhum, minha mãe sempre dizia enquanto me ensinava os pontos da renda. E eu estudei. Fui a única dos 5 filhos que completou o primário na escolinha da comunidade. A professora, Dona Eulália, viu algo em mim e convenceu meus pais a me deixarem continuar os estudos. Essa menina tem luz nos olhos, seu Antônio. Seria um pecado desperdiçar. Com muito sacrifício, consegui fazer o curso normal e me tornei professora aos 19 anos. Era 1957, e para uma moça do interior, filha de agricultor, ser professora era quase um milagre. Me lembro do orgulho nos olhos de meu pai quando dei minha primeira aula na escolinha onde eu mesma tinha estudado anos antes. "Tô vendo sua mãe em você, mas com um livro na mão em vez de agulha", ele disse com a voz embargada. Por 3 anos, lecionei para as crianças do povoado, ganhando um salário modesto que ajudava em casa. As moças da minha idade já estavam casadas, muitas com 1 ou 2 filhos, enquanto eu seguia solteira, dedicada aos meus alunos. As línguas ferinas da cidade não perdoavam. "Vai ficar para a titia. Muito estudo espanta marido", diziam as comadres nas rodas de conversa. Eu fingia não ligar, mas no fundo, confesso que às vezes me sentia sozinha. Foi numa festa de São João de 1960 que conheci Cícero. Ele tinha vindo de Recife para trabalhar como contador no único banco que tinha aberto na cidade. Era alto, de pele clara, cabelos penteados com brilhantina e um jeito de falar que mostrava que tinha estudado em colégio bom. Quando me tirou para dançar quadrilha, senti o coração acelerar como nunca antes. "A senhorita me concede essa contradança?" ele perguntou com uma elegância que nenhum rapaz dali jamais teria. Aceitei, sentindo o rosto queimar de vergonha e excitação. Dançamos 3 músicas seguidas, e depois ele me levou para tomar um refresco de maracujá na barraquinha da praça. "Nunca vi professora tão bonita em toda a minha vida",
ele disse, me olhando nos olhos de um jeito que me deixou sem ar. O senhor está tentando me deixar sem graça, seu Cícero, respondi, baixando os olhos para o copo de refresco. Aquela noite foi o começo de um namoro que virou a cidade de cabeça para baixo. Um homem estudado, da capital, interessado na filha do seu Antônio da Roça? As mesmas comadres que diziam que eu ficaria para a titia, agora cochichavam que eu tinha dado o golpe do baú. Mal sabiam elas que Cícero, apesar do emprego bom e das roupas finas, não tinha herança nem família importante. Era só um rapaz que tinha conseguido estudar com muito esforço, como eu. O namoro seguiu por 6 meses, sempre com meu pai ou algum irmão nos acompanhando nas caminhadas pela praça ou nas idas ao cinema que tinha aberto na cidade vizinha. Cícero era respeitador, nunca tentou passar dos limites. Trazia presentinhos simples, uma fita de cabelo, um chocolate, uma vez até um livrinho de poesias que lemos juntos no alpendre de casa. Quero casar com a senhorita, dona Josefa, ele disse numa noite de dezembro, embaixo do pé de jabuticaba do quintal de casa, com meu irmão mais velho vigiando de longe. Se seu pai permitir, quero fazer da senhorita minha esposa. Meu coração quase saiu pela boca. Aos 23 anos, eu já começava a achar que o casamento não era para mim. E agora estava ali, recebendo o pedido de um homem educado, trabalhador e ainda por cima bonito. Preciso pensar, seu Cícero, respondi, tentando esconder a emoção. Mas a verdade é que não havia o que pensar. Era tudo o que eu podia sonhar. Na semana seguinte, Cícero veio falar com meu pai, trazendo uma garrafa de cachaça boa e um charuto. Conversaram por horas na sala, enquanto eu, minha mãe e minhas irmãs aguardávamos ansiosas na cozinha. Quando a porta se abriu, meu pai veio com um semblante sério, que logo se abriu num sorriso. Venha cá, minha filha. Seu Cícero me parece homem de respeito. Se você quiser, tem minha bênção. O casamento aconteceu em março de 1961, na igrejinha de Nossa Senhora do Bom Parto. Não foi nada grandioso, não tínhamos posses para isso, mas foi bonito. Meu vestido foi costurado por minha mãe e minhas tias, usando renda que elas mesmas fizeram. Cícero estava elegante num terno azul marinho, emprestado do gerente do banco. Depois da cerimônia, houve uma pequena festa no quintal de casa, com comida feita pelas mulheres da família e música tocada pelos violeiros da região. Nossa casa era pequena, mas nossa própria. Cícero tinha alugado uma casinha de 2 quartos perto do banco, com uma sala, cozinha e até um banheiro dentro, luxo que eu nunca tinha tido. Nos primeiros meses, vivi o sonho que toda moça da minha época alimentava. Cícero era atencioso, me trazia flores colhidas no caminho de volta do trabalho, elogiava minha comida mesmo quando eu errava o ponto do feijão e nas noites era carinhoso e respeitoso. Continuei dando aulas, mesmo depois de casada. Muitos maridos não permitiriam, mas Cícero parecia orgulhoso de ter uma esposa professora. Mulher minha tem que mostrar que é prendada na cabeça também, ele dizia quando alguém questionava. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Quando descobri que estava grávida, 6 meses depois do casamento, a felicidade pareceu completa. Cícero chorou quando contei, suas mãos tremendo ao tocar minha barriga ainda lisa. Vai ser uma menina linda como você, Josefa. Ele disse com certeza, como se pudesse ver o futuro. E estava certo. Mariana nasceu numa madrugada quente de janeiro de 1962, após um parto difícil que durou quase 20 horas. Quando o doutor a colocou em meus braços, toda vermelha e chorando forte, senti que nunca tinha amado tanto alguém em toda a minha vida. E ao olhar para Cícero, vi no rosto dele o mesmo amor transbordando. Ela tem seus olhos, Finha, ele disse, usando pela primeira vez o apelido que depois todo mundo adotaria. Naquele momento, pensei que tinha alcançado a felicidade perfeita. Um marido amoroso, uma filha saudável, uma profissão que eu amava. O que mais uma mulher poderia querer? Mal sabia eu que aquele era apenas o começo da história. E que o homem que eu via como meu porto seguro guardava dentro de si uma tempestade que destruiria tudo que tínhamos construído. Como minha mãe sempre dizia, o diabo veste terno e gravata e sorri na sua cara antes de mostrar as garras. Mas isso é uma parte dolorosa demais para contar agora.
Vou precisar de um tempo para reunir forças e continuar essa história no nosso próximo encontro. Enquanto isso, gostaria que vocês refletissem. Quantas vezes julgamos um livro pela capa? Quantas vezes o monstro que nos destrói é aquele que juramos amar até que a morte nos separe? Se essa história está tocando seu coração, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir. Às vezes, ouvir a dor do outro é o primeiro passo para curar a nossa própria. As primeiras semanas após o nascimento de Mariana foram de pura alegria, mesmo com o cansaço das noites mal dormidas e as inseguranças de mãe de primeira viagem. Cícero se mostrava um pai dedicado. Voltava mais cedo do banco para me ajudar, trocava fraldas sem fazer cara feia e cantava para nossa filha dormir com uma voz que nem eu conhecia que ele tinha. Nossas noites, antes preenchidas com conversas sobre o futuro, agora eram dedicadas àquela pessoinha que chegara para completar nossa família. Ela tem teu nariz, Finha, dizia ele, orgulhoso, debruçado sobre o berço que meu irmão carpinteiro tinha feito para a sobrinha. E lá estava eu, achando que tinha construído o paraíso na terra, com uma família que parecia ter saído direto das histórias de amor que eu contava para minhas alunas. Quando Mariana completou 3 meses, voltei a lecionar. Foi difícil deixá-la, mesmo sabendo que estaria aos cuidados de minha cunhada, que morava 2 ruas abaixo da nossa. Mas sentir o giz entre os dedos novamente, ver os rostinhos ansiosos das crianças, isso também fazia parte de quem eu era. Cícero apoiou minha decisão, embora vez ou outra deixasse escapar que, quando tivermos mais filhos, talvez seja melhor ficar em casa. Eu concordava sem muito pensar. Naquela época, uma mulher que trabalhava fora já era quase uma revolução. O primeiro ano de Mariana voou como folha no vento. Logo, ela engatinhava pela casa toda, sorrindo com aqueles 2 dentinhos de baixo que tinham acabado de nascer, chamando papa para Cícero, antes mesmo de me chamar de mamãe. Ele se derretia todo, comprava brinquedos que não tínhamos condições, fazia planos para quando ela crescesse. Vou colocar nossa princesa num colégio bom, Finha. Ela vai ser doutora, advogada, o que ela quiser. A vida seguiu seu curso. Mariana crescia forte e saudável, alegre como um passarinho. Eu continuava dando aulas, agora já na escola maior da cidade, tendo sido promovida graças ao meu esforço e dedicação. Cícero também prosperava no banco, tendo sido indicado para um cargo de supervisão. Aos olhos de todos na pequena Garanhuns, éramos o modelo de família perfeita. Foi por volta do 3º aniversário de Mariana que percebi as primeiras mudanças em Cícero. Pequenas, quase imperceptíveis para quem olhasse de fora. Já não chegava tão animado do trabalho, reclamava mais da comida, dos gastos da casa, do barulho que Mariana fazia enquanto brincava. Homem trabalha o dia todo, precisa de silêncio quando chega em casa, ele dizia, com uma irritação na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Pensei que fosse apenas cansaço. O novo cargo vinha com mais responsabilidades, mais pressão. Tentei ser compreensiva, preparar os pratos que ele gostava, manter Mariana mais quieta quando ele chegava. Fazia tudo para agradá-lo, para recuperar aquele sorriso que tinha me conquistado na festa de São João anos atrás. Uma noite, Cícero chegou do trabalho extremamente irritado. Tinha havido um problema com uma conta importante e ele culpava um dos funcionários subordinados. Durante o jantar, não parava de falar no assunto, usando palavras duras demais para o homem que eu conhecia. Aquele incompetente vai se ver comigo. Vou fazer ele se arrepender de ter nascido. Calma, Cícero. Tentei apaziguar, servindo mais um pouco de carne em seu prato. Tenho certeza que foi um engano. Amanhã vocês resolvem isso com cabeça fria. Não devia ter dito nada. Ele bateu na mesa com tanta força que os pratos pularam, assustando Mariana, que começou a chorar. Não me diga o que fazer, mulher. Acha que entende alguma coisa do meu trabalho? Fiquei paralisada. Nunca em 4 anos de casamento, Cícero tinha levantado a voz para mim daquele jeito. O homem na minha frente, com o rosto contorcido de raiva, parecia um estranho. Peguei Mariana no colo, tentando acalmá-la, enquanto ele se levantava e saía batendo a porta. Voltou tarde da noite, cheirando a cachaça. Fingiu que dormia quando ele entrou no quarto, com medo do que poderia acontecer.
Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse ocorrido. Preparou café para nós três, brincou com Mariana, me deu um beijo antes de sair para o trabalho. Quase me convenci de que tinha sido um episódio isolado, que nunca mais se repetiria. Mas se repetiu, com mais frequência do que eu gostaria de admitir. As explosões de raiva iam e vinham, por motivos cada vez mais tolos. Uma semana era porque eu tinha comprado um vestido novo para Mariana sem consultá-lo. Na outra, porque o jantar não estava pronto quando ele chegou. Depois, porque encontrou um caderno de prova que eu tinha trazido para corrigir em casa. Tá negligenciando sua filha por causa desses moleques que nem seus são, gritou, rasgando as folhas onde meus alunos tinham feito seus melhores esforços para resolver problemas de aritmética. Comecei a andar em ovos dentro da minha própria casa. Vigiava cada palavra, cada gesto, tentando prever o que poderia desencadear a próxima tempestade. Mariana, pequena, mas sensível, também mudou. A menina alegre e tagarela agora ficava quieta quando o pai estava em casa, como se tentasse se fazer invisível. As perguntas das vizinhas começaram. Dona Finha, tá tudo bem? A senhora anda tão abatida. Ou, seu Cícero parece tão estressado ultimamente. Eu desconversava, guardava as aparências. Afinal, problemas de família se resolvem em família, era o que minha mãe sempre dizia. E eu ainda amava Cícero, ou pelo menos o homem que ele tinha sido antes. Em 1966, quando Mariana tinha 5 anos, ele foi promovido novamente, agora para gerente da agência. Um cargo de prestígio para um homem tão jovem. Houve uma festa no banco, com direito a discurso do prefeito e champanhe, a primeira vez que provei na vida. Cícero estava radiante naquela noite, novamente o homem charmoso e confiante por quem me apaixonei. Me apresentou a todos como minha bela esposa, a professora Josefa, com tanto orgulho na voz que me fez acreditar que tudo poderia voltar a ser como antes. Por algumas semanas foi. Ele voltou a trazer pequenos presentes, a elogiar minha comida, a brincar com Mariana quando chegava do trabalho. Comecei a baixar minha guarda, a me permitir sorrir novamente, sem receio de provocar sua ira. Foi nessa época que engravidei pela segunda vez. Quando contei a Cícero sobre o bebê, ele me abraçou forte, me rodou pela sala, igual fez quando soube de Mariana. Vamos ter um menino dessa vez, Finha, ele anunciou, como se pudesse determinar isso. Um filho para seguir meus passos no banco. Aqueles meses de gravidez foram tranquilos. Cícero parecia ter domado seus demônios interiores. Fosse lá o que tivesse causado as explosões de antes. Na escola, reduzi minhas horas para cuidar melhor da saúde, com a bênção da diretora que era minha amiga e confidente. Mariana estava animada com a ideia de ser irmã mais velha, já separando alguns de seus brinquedos para o bebê que chegaria. Nosso filho nasceu em junho de 1967. Um menino forte, com a pele morena como a minha e os olhos claros do pai. Cícero escolheu o nome, Ricardo. Um nome imponente para um futuro homem de negócios, ele disse, segurando o filho com um cuidado quase reverente. A princípio, tudo correu bem. Cícero se desdobrava entre o trabalho e a casa. Nos finais de semana levava Mariana para passear enquanto eu cuidava do bebê. Mas então, quando Ricardo tinha cerca de 4 meses, começou a adoecer com frequência. Nada grave, resfriados, pequenas febres, mas o suficiente para noites sem dormir, choros constantes e cansaço acumulado para todos nós. Foi quando o comportamento de Cícero começou a mudar novamente. As reclamações voltaram, mais intensas que antes. O choro de Ricardo o irritava profundamente. Não consigo nem pensar direito com esse barulho, bradava, batendo a porta do quarto onde me recolhia para acalmar nosso filho. Mariana, agora com 6 anos, voltou a ficar calada e esquiva na presença do pai. Uma noite, após um dia particularmente difícil no banco, Cícero chegou tarde e encontrou a casa em desordem. Ricardo tinha estado febril o dia todo, Mariana tinha derramado suco no tapete da sala, e eu estava exausta demais para manter tudo em ordem como de costume. Que espelunca é essa? Ele gritou assim que pisou na sala. Fico fora o dia inteiro quebrando a cabeça para sustentar vocês, e é assim que me recebem?
Cícero, por favor, implorei, com Ricardo no colo ainda chorando com a febre. O menino está doente, não tive tempo. Não consegui terminar a frase. Pela primeira vez, ele ergueu a mão contra mim. O tapa atingiu meu rosto com tanta força que cambaleei para trás, quase derrubando o bebê. Mariana, que assistia a tudo da porta do quarto, soltou um grito que jamais esquecerei. Papai! Não! Cícero pareceu voltar a si ao ouvir a voz da filha. Olhou para a própria mão como se não reconhecesse, depois para mim, com o rosto agora marcado pela vermelhidão do golpe, e para Ricardo, que chorava ainda mais forte no meu colo. Sem dizer palavra, deu meia volta e saiu novamente, deixando apenas o eco da porta batendo atrás de si. Aquela noite marcou o fim definitivo de qualquer ilusão que eu ainda alimentava sobre meu casamento. O homem com quem eu tinha me casado, que prometera me amar e respeitar, tinha cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Enquanto colocava gelo no rosto e ninava Ricardo para dormir, Mariana se aproximou e sentou ao meu lado na cama. Mamãe, por que o papai ficou tão bravo? Ela perguntou com uma voz tão pequena que mal pude ouvir. Como explicar para uma criança que às vezes as pessoas mudam, que algo se quebra dentro delas e deixa vazar uma escuridão que nem elas mesmas conheciam? Papai está muito cansado, filha. Às vezes, os adultos fazem coisas erradas quando estão cansados. Era a única explicação que conseguia encontrar naquele momento, embora soubesse que era insuficiente. Mariana assentiu, com uma compreensão além de seus poucos anos, e deitou a cabeça em meu colo. Vai ficar tudo bem, mamãe. Eu vou cuidar de você e do Ricardinho. Meu coração se partiu um pouco mais ao ouvir aquilo. Uma criança não deveria sentir que precisa proteger a mãe. Naquela noite, deitada com meus 2 filhos adormecidos ao meu lado, prometi a mim mesma que encontraria uma saída. Por eles, encontraria forças para fazer o que fosse necessário. O que eu não sabia naquele momento, enquanto escutava a chuva fina caindo lá fora, é que o pior ainda estava por vir. Que o verdadeiro monstro que habitava dentro de Cícero ainda não tinha mostrado sua face mais terrível. E quando finalmente o fizesse, minha vida mudaria para sempre de um modo que eu jamais poderia imaginar. Quando uma casa começa a ruir, os primeiros sinais são quase imperceptíveis. Uma pequena rachadura na parede que você disfarça com tinta. Um rangido no assoalho que você ignora. Um cheiro estranho que você se convence ser apenas sua imaginação. Foi assim que meu casamento começou a desmoronar, em silêncio, sem alarde, mas com uma constância que só percebo agora, olhando para trás. O homem que eu conheci na festa de São João, que me conquistou com poesias e gentilezas, foi se transformando aos poucos, tão lentamente, que eu quase não notei quando aquele sorriso galante começou a dar lugar a uma expressão fechada, quando os olhos carinhosos se tornaram frios, quando as mãos que antes acariciavam começaram a formar punhos. Depois do nascimento de Ricardo, nosso segundo filho, as coisas pioraram rapidamente. O menino tinha saúde frágil nos primeiros meses, chorava muito durante a noite, precisava de atenção constante. Eu dividia meu tempo entre cuidar do bebê, dar atenção a Mariana, que tinha apenas 6 anos, e manter as aulas na escola. Dormia pouco, comia às pressas, e mesmo assim tentava manter a casa em ordem para não dar motivos de reclamação a Cícero. Mas os motivos sempre surgiam. Um dia era o jantar que não estava quente o suficiente, no outro eram os brinquedos de Mariana espalhados pela sala, depois era Ricardo, que chorava demais. As queixas vinham acompanhadas de olhares cada vez mais duros, de palavras cada vez mais ásperas. Mulher que não dá conta de cuidar da própria casa não merece ser chamada de esposa, ele dizia, jogando o prato com comida na pia, quebrando a louça que tinha sido presente de casamento da minha mãe. Eu engolia o choro, recolhia os cacos, colocava as crianças para dormir e deitava ao lado dele na cama, mantendo a maior distância possível. Dizia a mim mesma que era apenas uma fase difícil, que Cícero estava sob pressão no trabalho, que logo tudo voltaria ao normal. Homem tem seus momentos, dizia Dona Conceição, minha vizinha mais velha, quando me via com olhos vermelhos de choro. Tem que ter paciência, filha. É assim mesmo o casamento, e eu tentava ter paciência. Rezava todo santo dia pedindo forças a Deus,
pedindo que trouxesse de volta o Cícero por quem me apaixonei. Mas as preces pareciam cair em ouvidos moucos. O dia em que ele me bateu pela primeira vez marcou o início de um novo capítulo em nosso casamento. Não foi apenas a dor física que me abalou, mas a compreensão terrível de que algo fundamental tinha se quebrado. O homem que jurou me amar e respeitar diante de Deus e de toda a comunidade tinha erguido a mão contra mim. E pior, tinha feito isso na frente da nossa filha. "Mamãe, não chora", Mariana dizia, suas mãozinhas pequenas secando minhas lágrimas, enquanto eu ninava Ricardo, tentando acalmá-lo após o escândalo. "Eu vou cuidar de você." Aquelas palavras, vindas de uma criança tão pequena, me partiam o coração. Que tipo de mãe era eu, que precisava de consolo da própria filha? Que exemplo estava dando para ela sobre o que uma mulher deve aceitar de um homem? Nos dias que se seguiram, Cícero oscilava entre arrependimentos dramáticos, trazendo flores, pedindo perdão, jurando que nunca mais aconteceria, e novas explosões, cada vez mais frequentes, por motivos cada vez mais tolos. Comecei a notar mudanças no comportamento de Mariana. A menina alegre e falante que corria pelo quintal atrás das borboletas, agora andava cabisbaixa, falava pouco, estremecia quando o pai levantava a voz. Nos domingos, quando ele a levava para passear na praça, ela voltava quieta, com um olhar distante que não combinava com uma criança de sua idade. "Não quer mais ir passear com seu pai, filhinha?" perguntei certa vez, quando ela se escondeu embaixo da cama ao ouvir Cícero chamando. "Não, mamãe", ela respondeu, os olhos cheios de um medo que me alarmou. "Não quero ficar sozinha com ele." Algo na maneira como ela disse aquilo fez meu coração apertar. Quis perguntar mais, tentar entender o que estava por trás daquele medo, mas Cícero já estava na porta do quarto impaciente. "O que é isso agora? Vai começar a mimá-la desse jeito? Deixa de frescura, menina. Levanta daí e vamos." Ele a puxou pelo braço com força, arrastando-a para fora enquanto ela me olhava com olhos suplicantes. Fiquei com Ricardo em casa, inquieta, com uma sensação ruim que não conseguia nomear. Quando voltaram, horas depois, Mariana correu direto para o quarto sem me olhar nos olhos. Cícero parecia normal, até gentil, trazendo uma sacola de balas para os dois. Naquela noite, sentei ao lado da cama de Mariana para contar a história que sempre pedia antes de dormir. Ela estava enrolada nas cobertas, apesar do calor, como se tentasse se esconder do mundo. "O que foi que aconteceu no passeio hoje, meu bem?" perguntei, passando a mão pelos seus cabelos. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que tinha pegado no sono. Então, com uma voz tão baixa que mal pude ouvir, disse: "Papai me levou num lugar. Disse que era nosso segredo." "Que lugar, filha?" "Uma casa, lá no final da rua do mercado. Tem um homem lá que tira fotos." Meu sangue gelou nas veias. "Fotos? Que tipo de fotos?" Mariana se encolheu ainda mais. "Não sei direito. Papai disse que eu tinha que tirar o vestido, que era um trabalho especial. Ele ficou bravo quando eu chorei. Não consegui dormir naquela noite. A cabeça fervilhava com 1000 pensamentos horríveis, com a suspeita terrível do que poderia estar acontecendo. Queria confrontar Cícero imediatamente, mas algo me dizia para ter cuidado. Se minhas suspeitas estivessem certas, confrontá-lo diretamente poderia ser perigoso para mim e para as crianças. No dia seguinte, com a desculpa de comprar pão, passei pela tal rua do mercado, procurando pela casa que Mariana tinha mencionado. Encontrei um estúdio fotográfico improvisado, com uma placa discreta na frente. Sem coragem de entrar, fiquei observando de longe. Vi quando Cícero chegou, cumprimentou o homem na porta como velho conhecido e entrou. Voltei para casa tremendo, com uma certeza amarga se formando em meu peito. Não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que era algo errado, algo que estava machucando minha filha. Nos dias que se seguiram, fiquei mais atenta, observando cada interação entre Cícero e Mariana. Comecei a notar coisas que tinha ignorado antes. A maneira como ele insistia em dar banho nela, mesmo ela já tendo idade para se banhar sozinha. Como a chamava para seu colo com frequência, mesmo quando ela claramente não queria ir. O jeito como a olhava quando achava que ninguém estava vendo.
Uma noite, entrei silenciosamente no quarto de Mariana e a encontrei chorando baixinho no travesseiro. "O que foi, meu anjo?" perguntei, sentando-me ao seu lado. "Mamãe", ela soluçou, "eu não quero mais que o papai entre no meu quarto de noite. Ele faz coisas que me machucam." Aquelas palavras foram como um punhal em meu coração. Por um momento, fiquei sem ar, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Então, a realidade me atingiu com força total. Meu marido, o pai da minha filha, estava abusando dela. "Que coisas, Mariana?" perguntei com um nó na garganta, precisando ouvir para ter certeza, mesmo que cada palavra fosse uma tortura. Entre soluços, ela me contou. Detalhes que nenhuma criança deveria conhecer, coisas que nenhuma criança deveria experimentar. Contou sobre as noites em que ele entrava em seu quarto quando pensava que eu estava dormindo, sobre as ameaças que fazia para que ela não contasse a ninguém, sobre a dor e a confusão que sentia. Abracei minha filha com força, deixando minhas próprias lágrimas caírem livremente agora. Como pude ser tão cega? Como não percebi o que estava acontecendo debaixo do meu próprio teto? A culpa me consumia, misturada a uma raiva que nunca tinha sentido antes. "Nunca mais, minha filha", prometi, segurando seu rosto entre minhas mãos. "Ele nunca mais vai tocar em você." Eu prometo. Naquela mesma noite, enquanto Cícero dormia, arrumei uma pequena mala com algumas roupas nossas e os poucos documentos importantes que tínhamos. Planejava sair de madrugada, levar as crianças para a casa de uma antiga colega professora que morava em outra cidade. Mas quando estava terminando os preparativos, ouvi o barulho da porta do quarto se abrindo. Cícero estava de pé, observando a mala sobre a cama. "O que pensa que está fazendo?" perguntou, a voz perigosamente calma. "Estou indo embora", respondi, tentando soar firme apesar do medo que me consumia. "E estou levando meus filhos comigo." Sua risada foi fria, cruel. "Acha mesmo que vou deixar você levar meus filhos? Que vai conseguir sobreviver sem mim? Quem vai te dar casa, comida, roupa? Você não é nada sem mim, Josefa. Prefiro passar fome na rua do que ficar mais um dia sob o mesmo teto que você", retruquei, a coragem vindo não sei de onde. "Sei o que você anda fazendo com Mariana. Sei do estúdio, das fotos, sei do que faz quando acha que não estou vendo. Você é um monstro, Cícero." Foi como acender um pavio. Seu rosto se contorceu numa máscara de ódio, e antes que pudesse me defender, senti o impacto de seu punho contra meu rosto. Caí para trás, atordoada, o gosto metálico de sangue na boca. "Você não vai a lugar nenhum", ele rosnou, puxando a mala e jogando as roupas no chão. "E se abrir essa boca para falar uma palavra disso para qualquer pessoa, eu juro que acabo com você e com esses moleques. Quem você acha que vão acreditar? Em mim, o gerente do banco respeitado por todos, ou em você, uma professora histérica?" Fiquei caída no chão, fingindo submissão, enquanto ele continuava com suas ameaças. Por dentro, no entanto, algo tinha se quebrado de vez. Qualquer resquício de amor ou respeito que ainda pudesse sentir por ele. No seu lugar, nascia uma determinação feroz de proteger meus filhos a qualquer custo. Naquela noite, deitada ao lado do homem que agora reconhecia como meu inimigo, fiz um juramento silencioso. Encontraria uma maneira de sair daquela casa, de salvar meus filhos daquele homem, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. O que eu não sabia era que a oportunidade viria mais cedo do que eu imaginava, numa noite de abril que mudaria nossas vidas para sempre. Certas noites ficam marcadas na alma como cicatrizes. Aquela de 7 de abril de 1969 é uma que nem o tempo conseguiu apagar da minha memória. Guardo cada detalhe, cada som, cada cheiro, como se tivesse acontecido ontem, não há mais de 50 anos. Foi uma quarta-feira. Lembro porque era dia de novena na igreja e eu tinha voltado mais tarde. Cícero não gostava dessas minhas idas à igreja, dizia que era perda de tempo ficar rezando quando tinha casa para cuidar. Mas eu insistia. Aquela hora na casa de Deus era o único momento da semana em que me sentia em paz, longe do medo que tinha se tornado meu companheiro constante. Ricardo, com quase 2 anos, já tinha dormido mais cedo, exausto depois de um dia inteiro correndo pelo quintal.
Mariana, com seus 8 anos, deveria estar dormindo também. Cícero havia saído para uma reunião no banco, pelo menos foi o que disse. Cheguei em casa por volta das 9 e estranhei o silêncio. Normalmente ele já estaria de volta, reclamando da minha demora. Guardei meu terço na gaveta da cômoda, tirei os sapatos para não fazer barulho e fui verificar as crianças. O quarto de Ricardo estava tranquilo, o menino dormia de bruços, como sempre. Mas quando cheguei à porta do quarto de Mariana, ouvi algo que gelou meu sangue nas veias. Um choro abafado, sufocado, como de quem tenta não fazer barulho mesmo em desespero. E a voz dele, baixa, ameaçadora. Se você contar para sua mãe, ela não vai acreditar. E se acreditar, vai culpar você. Empurrei a porta num impulso. A cena que encontrei era pior que qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado. Mariana encolhida contra a parede, o rosto molhado de lágrimas, os olhos arregalados de pavor. E Cícero, meu Deus, como posso dizer isso? O homem que eu havia escolhido para ser pai dos meus filhos estava sobre ela, com as calças abertas. Ao me ver, seu rosto transformou-se numa máscara de fúria. O que você está fazendo aqui? Devia estar na igreja. Não respondi. Algo primitivo tomou conta de mim. Uma força que não sabia que tinha explodiu de dentro do meu peito. Corri até ele e o puxei pelos cabelos, com uma violência que não reconheci em mim. Ele cambaleou para trás, surpreso com minha reação. Aproveitei para pegar Mariana nos braços e correr para fora do quarto. Sua louca! Volta aqui! Ele gritava, enquanto fechava as calças e vinha atrás de nós. Corre, minha filha! Pega seu irmão e vai para a casa da vizinha Dona Carminha. Sussurrei para Mariana, empurrando-a na direção do quarto de Ricardo. Ela hesitou, os olhos ainda cheios de pavor. Vai, filha, por favor, eu vou segurar ele. Não sei onde encontrei a coragem. Talvez tenha sido a raiva, talvez o instinto de proteção que só uma mãe conhece. Quando Cícero tentou passar por mim para alcançar as crianças, me coloquei na frente dele como uma muralha. Sai da minha frente, mulher. Isso não é da sua conta. Não é da minha conta? São meus filhos, seu monstro! Gritei, sem me importar se os vizinhos ouviriam. Ele tentou me afastar com um empurrão, mas eu me agarrei a ele. Nas semanas anteriores, tinha escondido uma tesoura de costura embaixo do colchão, temendo que um dia precisasse me defender. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Mas naquele momento, enquanto lutávamos no corredor estreito, lembrei-me dela. Consegui escapar dele por um instante e corri para o quarto. Ele veio atrás, rindo daquele jeito cruel que tinha desenvolvido nos últimos anos. O que você pensa que vai fazer, Finha? Acha que pode comigo? Peguei a tesoura embaixo do colchão e me virei, segurando-a com força. Fica longe de mim e dos meus filhos. Ele parou na porta, surpreso por um momento, depois voltou a rir. Você não tem coragem. Não me teste, Cícero. Por Deus, não me teste hoje. Algo em minha voz deve ter comunicado a seriedade da ameaça, porque ele recuou um passo. No mesmo instante, ouvi a porta da frente abrir e vozes. Mariana tinha conseguido sair com Ricardo e chamar ajuda. Era seu Joaquim, o vizinho da casa da frente, e mais 2 homens que eu não reconheci de imediato. Que gritaria é essa? Tá tudo bem, dona Finha? Seu Joaquim perguntou, entrando cautelosamente na sala. Cícero mudou completamente sua postura, como só os predadores sabem fazer. De repente, era o homem charmoso e educado que todos conheciam. Não é nada, seu Joaquim. Só uma discussão de casal. A senhora, minha esposa, às vezes fica nervosa, sabe como é. Mas Mariana, minha corajosa menina, não deixou que a mentira prosperasse. Ele estava me machucando, seu Joaquim. Estava fazendo coisa feia comigo. O silêncio que seguiu aquelas palavras infantis e diretas foi como um trovão. Seu Joaquim e os outros homens olharam para Cícero, depois para mim ainda segurando a tesoura, depois para as crianças. Algo nos olhos de Mariana, naquele terror genuíno que nenhuma criança conseguiria fingir, deve ter falado mais que 1000 depoimentos. É melhor o senhor vir com a gente, seu Cícero, disse um dos homens, que reconheci então como o delegado Assis. Vamos conversar na delegacia. Isso é um absurdo, Cícero protestou, mas já não havia o mesmo poder em sua voz. É a palavra de uma criança confusa contra a minha. Sou gerente do banco, um homem respeitado nessa cidade.
E eu sou o pai de 3 meninas, respondeu o delegado, com uma frieza que me deu certo consolo. Vamos resolver isso como deve ser. Enquanto levavam Cícero, Dona Carminha, a vizinha para quem Mariana tinha corrido, me abraçou forte. Tudo vai ficar bem agora, Finha. Acabou. Mas eu sabia que não tinha acabado. Era apenas o começo de outra provação. Numa cidadezinha do interior, nos anos 60, uma acusação daquelas contra um homem de posição como Cícero não seria fácil de sustentar. Todos conheciam o poder que homens como ele tinham, as conexões, o respeito que impunham apenas por serem homens em posição de autoridade. Na delegacia, fui tratada como se eu fosse a criminosa. A senhora tem certeza? Não pode ter interpretado mal a situação? Seu marido é um homem tão bem-quisto na comunidade. As perguntas vinham carregadas de dúvida, de julgamento velado. Mariana foi poupada de um interrogatório formal graças à intervenção do padre Romero, que chegou à delegacia assim que soube do ocorrido. Essa criança já passou por trauma suficiente. Se precisarem do testemunho dela, que seja feito com o devido cuidado e na presença de um médico. Cícero passou apenas uma noite na cadeia. No dia seguinte, foi solto após pagar uma fiança. As fofocas na cidade corriam soltas. Será que é verdade mesmo, ou a dona Finha inventou isso porque ele tinha outra? Aquela menina sempre foi muito imaginativa, vai ver, confundiu as coisas. Homem trabalhador como o seu Cícero não pode ser verdade. Foi Dona Carminha quem nos acolheu em sua casa nos dias seguintes. Eu não tinha coragem de voltar para minha própria casa, temendo que Cícero aparecesse lá. Minhas crianças estavam assustadas, especialmente Mariana, que acordava gritando todas as noites. Tá tudo bem, meu amor, eu dizia, abraçando-a forte contra meu peito. Mamãe não vai deixar ninguém te machucar de novo, nunca mais. Mas como cumprir essa promessa? Eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro guardado, não tinha família na cidade que pudesse me ajudar. Meus pais já tinham falecido e meus irmãos estavam espalhados, cada um com suas próprias dificuldades. Foi quando recebi a visita que mudaria o rumo da nossa história. Padre Romero apareceu na casa de Dona Carminha uma tarde, acompanhado por uma senhora de seus 60 anos, bem vestida, com um ar de autoridade serena que imediatamente me inspirou confiança. Dona Finha, esta é Dona Augusta Bezerra, diretora do Colégio para Meninas em Caruaru, apresentou o padre. Ela soube da sua situação e veio oferecer ajuda. Dona Augusta me estendeu a mão e, quando a peguei, senti uma firmeza reconfortante. Minha cara, o padre Romero me contou sobre seu caso. Estou aqui para oferecer-lhe um emprego como professora em nosso colégio e moradia para a senhora e seus filhos no alojamento das professoras. Fica a 3 horas daqui, longe o suficiente para recomeçarem. Não consegui conter as lágrimas. Era como se Nossa Senhora tivesse ouvido minhas orações desesperadas. Mas, por quê? A senhora nem me conhece. Dona Augusta sorriu, um sorriso triste e compreensivo. Digamos que eu reconheço sua situação melhor do que gostaria. Há 20 anos, uma jovem professora em circunstâncias semelhantes às suas cruzou meu caminho. Eu não pude ajudá-la como deveria. Ela tirou a própria vida uma semana depois. Jurei que nunca mais ficaria parada diante do sofrimento de outra mulher. Uma semana depois, sob a proteção do padre Romero e de alguns homens bons da comunidade, pegamos o ônibus para Caruaru. Deixei para trás a casa, os móveis, quase todas as nossas coisas. Não importava. O que importava eram Mariana e Ricardo, dormindo tranquilos nos bancos do ônibus, livres finalmente do terror que tinha se tornado nosso lar. Quanto a Cícero, soube depois que ele foi transferido do banco para outra cidade, bem longe. O escândalo tinha sido abafado, como tantos outros envolvendo homens de posição. Não houve julgamento, não houve justiça no sentido tradicional. Mas nós estávamos livres dele, e isso era tudo o que importava naquele momento. Nos primeiros meses em Caruaru, Mariana quase não falava. Passava horas desenhando cenas escuras, assustadoras, que partiam meu coração. Ricardo, pequeno demais para entender completamente o que havia acontecido, se adaptou mais facilmente à nova vida. Eu trabalhava duro, tentando provar meu valor para Dona Augusta, tentando construir um novo lar para meus filhos. Aos poucos, com o apoio de uma jovem médica que trabalhava no colégio, Mariana começou a se abrir.
Começou a falar sobre o que tinha acontecido, não apenas naquela noite que presenciei, mas antes. Descobri com horror que o abuso vinha acontecendo há meses, que minha filha tinha guardado aquele segredo terrível por medo, por vergonha, por confusão. Ele disse que era normal, mamãe, que todos os pais faziam isso com as filhas que amavam, que era nosso segredo especial. Suas palavras, ditas em uma das sessões com a médica, me destruíram. Como pude não perceber? Como pude deixar isso acontecer sob meu próprio teto? A culpa me consumia. Passei noites em claro, repassando cada sinal que deveria ter notado, cada mudança no comportamento de Mariana que ignorei, atribuindo ao estresse da casa, às mudanças normais da infância. A médica, doutora Clarice, me ajudou a entender que a culpa não era minha. Homens como Cícero são especialistas em esconder seus crimes, dona Finha. Eles manipulam, ameaçam, criam um ambiente de medo onde o silêncio parece a única opção segura. A senhora fez o que pôde e, o mais importante, quando descobriu, agiu. Muitas mulheres, por medo ou dependência, escolhem não ver, não agir. A senhora salvou sua filha. Foram palavras de consolo, mas a cicatriz daquela noite, daquela descoberta, nunca desapareceu completamente. Carrego-a comigo até hoje, mais de 5 décadas depois. Não como uma ferida aberta, não mais, mas como uma lembrança do preço que pagamos pela confiança cega, pela ignorância escolhida, pela crença de que conhecemos verdadeiramente aqueles que amamos. Enquanto escrevo estas linhas, penso em quantas mulheres estão neste exato momento vivendo situações semelhantes. Quantas crianças estão sofrendo em silêncio, acreditando que o que acontece com elas é normal, ou pior, que de alguma forma é culpa delas. É por essas mulheres, por essas crianças, que decidi finalmente contar minha história. Porque às vezes, tudo o que precisamos para encontrar a coragem de mudar nossas vidas é saber que não estamos sozinhas, que outras já passaram pelo mesmo vale escuro e conseguiram sair do outro lado. Não ilesas, não sem cicatrizes, mas vivas e, eventualmente, curadas. Nossa chegada a Caruaru foi como renascer. O colégio para meninas, dirigido por Dona Augusta, era um lugar de ordem e paz, com seus jardins bem cuidados e corredores silenciosos. Meus filhos e eu recebemos um pequeno apartamento no alojamento das professoras, 2 quartos, uma sala-cozinha e um banheiro. Parecia um palácio depois do que havíamos passado. Os primeiros meses foram de adaptação e cura. Mariana iniciou um tratamento com a doutora Clarice, que com paciência e delicadeza foi ajudando minha filha a processar o trauma vivido. Ricardo, com apenas 2 anos, se adaptou facilmente à nova vida, encantando a todos com seu sorriso e energia. Quanto a mim, mergulhei no trabalho, ensinando português e literatura para meninas do primário, encontrando na rotina da sala de aula um refúgio para minha mente atormentada. Foi em 1971, quase 2 anos após nossa chegada, que percebi uma mudança profunda em Mariana. Numa tarde de domingo, estávamos sentadas na pequena varanda do nosso apartamento. Ela, agora com 10 anos, desenhava em seu caderno como costumava fazer. Mas algo era diferente. Os desenhos sombrios e assustadores tinham dado lugar a cenas coloridas, flores, borboletas, uma casa com janelas abertas. "Que lindo, filha", comentei, sentindo uma esperança brotar dentro do peito. "O que é isso que você está desenhando?" Ela levantou os olhos para mim e, pela primeira vez em muito tempo, vi um brilho que lembrava a menina que ela fora antes de tudo acontecer. "É a nossa casa, mamãe, a que a gente vai ter um dia." Naquele momento, soube que estávamos no caminho certo, que a pior parte talvez tivesse ficado para trás. Não significava que as cicatrizes tinham desaparecido, elas nunca desapareceriam completamente, mas estávamos aprendendo a viver com elas, a seguir em frente apesar delas. O tempo passou, preenchido pelo trabalho, pelos estudos dos meus filhos, pelas pequenas alegrias cotidianas que antes eu mal notava e que agora pareciam preciosas. Ricardo entrou para a escola, revelando-se um menino inteligente e curioso. Mariana, embora ainda tivesse dias difíceis,
Começou a fazer amizades entre as alunas do colégio, a participar de atividades, a sorrir mais. Em 1975, recebi uma carta que abalou nossa recém-conquistada tranquilidade. Era de minha irmã mais velha, que ainda vivia em Garanhuns. Cícero havia retornado à cidade e estava me procurando. Ele tem bebido muito e vive dizendo que vai recuperar os filhos, que você não tinha o direito de levá-los, escreveu minha irmã, preocupada. Tenha cuidado, Finha. O medo voltou, gelado e familiar, instalando-se em meu estômago. Procurei imediatamente Dona Augusta, que após ler a carta, segurou minhas mãos trêmulas entre as suas. Não tenha medo, Josefa. Ele não pode alcançá-los aqui. Você tem a proteção do colégio, da igreja e agora também a minha proteção pessoal. Ela estava certa. Cícero nunca chegou a Caruaru. Soube depois que ele foi preso por agredir um funcionário do banco em um acesso de raiva e acabou falecendo na cadeia pouco depois, vítima de cirrose hepática. Não senti alegria com a notícia, nem vingança, nem mesmo alívio. O que senti foi uma estranha sensação de fechamento de um capítulo, como se finalmente pudesse virar a página definitivamente. Em 1977, 10 anos após o nascimento de Ricardo e 8 anos desde nossa fuga, recebi uma proposta que mudaria novamente nossos rumos. O colégio estava expandindo e Dona Augusta me convidou para assumir a direção da nova ala primária. Era um reconhecimento do meu trabalho, da dedicação que havia demonstrado todos aqueles anos. A senhora tem um dom natural para liderar, Dona Finha, ela me disse. E mais importante, tem compaixão. É exatamente o que precisamos para moldar essas meninas. Aceitei o desafio com uma mistura de entusiasmo e apreensão. Nunca havia ocupado uma posição de tanta responsabilidade, mas descobri que Dona Augusta estava certa. Eu tinha algo a oferecer. Uma sabedoria nascida da dor, uma força que desconhecia. Sob minha direção, a ala primária floresceu. Implementamos métodos de ensino mais modernos, trazendo arte e música para o currículo, incentivando as meninas a pensarem por si mesmas, a questionarem, a sonharem além dos limites que a sociedade tentava impor-lhes. Uma menina educada é uma mulher livre. Tornou-se o lema não oficial da nossa ala. Era o que eu acreditava profundamente, o que eu desejava ter aprendido mais cedo na vida. Mariana cresceu observando meu trabalho, absorvendo aquelas lições. Aos 17 anos, ela me surpreendeu ao anunciar que queria estudar direito. Quero ajudar mulheres como nós, mamãe, ela disse, com uma determinação nos olhos que me encheu de orgulho. Quero que elas saibam que têm escolhas, que têm direitos. Em 1980, quando Mariana foi aceita na Faculdade de Direito do Recife, chorei de alegria e gratidão. Minha filha, que havia enfrentado o pior tipo de trauma, estava transformando sua dor em propósito. Ricardo, agora com 13 anos, já falava em ser médico. Para cuidar das pessoas, como a doutora Clarice cuidou da gente, ele dizia. Os anos 80 trouxeram mudanças para o Brasil e para nossa família. O país respirava os primeiros ares da redemocratização. As mulheres começavam a ocupar espaços antes negados, e eu, aos 46 anos, conheci Sebastião. Ele era professor de história, viúvo, de uma gentileza e integridade que a princípio me assustaram. Depois de Cícero, havia construído muros altos ao redor do meu coração. Não acreditava que pudesse confiar em um homem novamente, muito menos amar. Sebastião não pressionou, não exigiu, não apressou. Com a paciência de quem sabe o valor do tempo, ele foi conquistando minha confiança, pouco a pouco. Levou quase 3 anos até que eu aceitasse seu pedido de casamento. Não estou oferecendo perfeição, Finha, ele disse quando me entregou um singelo anel de noivado. Só um amor honesto e o compromisso de sempre respeitar quem você é. Nos casamos em 1985, numa cerimônia simples na capela do colégio. Mariana, já formada e trabalhando como advogada, e Ricardo, então estudante de medicina, foram nossos padrinhos. Dona Augusta, já idosa, mas ainda lúcida, nos deu sua bênção especial. Com Sebastião, aprendi que nem todos os homens são monstros, que é possível construir uma relação baseada em respeito mútuo, em compreensão, em companheirismo. Não foi fácil. Havia momentos em que o passado voltava como uma onda, me pegando desprevenida,
E eu me fechava, recuava para meu lugar seguro. Ele nunca reclamou, nunca se impacientou. Cada um carrega suas cicatrizes, Finha, dizia. Estou aqui para as boas e más horas, para os dias de sol e para as tempestades. Tivemos quase 20 anos juntos, antes que um câncer o levasse em 2004. Foram anos de aprendizado, de crescimento, de uma felicidade tranquila que nunca pensei que fosse possível. Sua morte deixou um vazio, mas não um abismo. Diferente da perda de Cícero, que havia sido como escapar de uma prisão, perder Sebastião foi como despedir-se de um bom companheiro de viagem, com gratidão pelas milhas compartilhadas. Hoje, aos 85 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por extremos, uma dor tão profunda que quase me destruiu e uma alegria tão pura que redimiu tudo. Vejo meus filhos, agora adultos com seus próprios filhos. Mariana, uma advogada respeitada, especializada em direitos das mulheres e crianças. Ricardo, um pediatra dedicado, com o mesmo sorriso gentil da infância. Vejo meus netos crescendo em lares onde o respeito é a regra, não a exceção, onde sabem que são amados incondicionalmente, que são seguros, que têm voz. Esta, talvez, seja a minha maior vitória. Ter quebrado o ciclo de violência, ter criado uma nova história para a nossa família. Se há uma lição que aprendi nesses 85 anos, é que o sofrimento não precisa ser o ponto final. Que mesmo das cinzas mais escuras pode nascer algo belo e forte. Que nossa história não é definida pelos outros, por mais poderosos que pareçam, mas pelas escolhas que fazemos diante da adversidade. Para você que está assistindo e talvez esteja passando por seu próprio vale de sombras, quero dizer: não está sozinha. Há uma saída, há um amanhã, há cura. Pode parecer impossível agora, quando a dor é tão presente, tão aguda. Mas acredite em mim quando digo que é possível reconstruir, é possível curar, é possível encontrar alegria novamente. Se essa história tocou seu coração, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir estas palavras. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Lá, compartilhamos diariamente histórias reais de outras senhoras como eu, palavras de fé e esperança para começar bem o dia. É uma comunidade acolhedora, onde você pode encontrar apoio e amizade. Porque no final das contas, é isso que nos salva. Saber que não estamos sozinhos em nossas lutas, que outros caminharam por vales semelhantes e encontraram seu caminho de volta à luz. Que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre.